Então, boa noite a todos. Vamos dar continuidade para mais um encontro, né? Nós vamos focar no diálogo, vamos tentar trabalhar as nossas dúvidas, tentar refletir juntos. Nós estamos nas preces por alguém que acaba de morrer. É muito importante que a gente lembre como deve ser o foco das preces. As preces têm que ser pensadas como diálogo, como um diálogo evocativo. Nós vamos estar aqui elaborando já as perguntas que nós podemos fazer. Nós estamos no preces por aqueles, por, por alguém que acaba de morrer, né? Item 4, preces pelos que já não são da terra. Por alguém que acaba de morrer. Então, nós vimos que o Kardec chamou os bons espíritos, Kardec chamou em nome de Deus, ele fez essa evocação geral, e aí ele começou a falar com esta pessoa que acaba de morrer e dando orientações para o espírito. Ele, recém-desencarnado, em uma reunião, isso pode servir para a prece que a gente faz para qualquer pessoa que tenha acabado de morrer, mas aqui nós estamos falando das reuniões mediúnicas. Vejam que nesse parágrafo ele dá essa ênfase que o espírito já não está mais na terra, despistes o envoltório grosseiro. Então você deve dizer que o espírito já não está mais encarnado, dizer que ele é inacessível ao sofrimento, que já não vives no corpo, que vives da vida do espírito, não é? Então você começa a mostrar para ele qual é a nova realidade dele. Mas, como o espírito também pode nem estar sabendo que morreu, isso poderia assustá-lo por esta mudança, vejam que o Kardec começa também agora a enumerar os aspectos positivos. Já não tem diante de ti o véu que as nossas vistas ocultam os esplendores da vida no além. Podes contemplar as maravilhas aos passos que nós é quem estamos presos. Então ele começa a mostrar para aquele espírito que a situação dele não é uma situação desesperadora, e sim que ele tem possibilidades imensas, né? Vais em plenas liberdade percorrer o espaço e visitar os mundos. Por quê? Porque o Kardec não quer que aquele espírito fique preso na Terra, porque para ele é uma perda de tempo, é uma fonte de sofrimento. Então ele vai apresentando para o espírito as possibilidades de aprendizado que ele tem, tudo que ele pode fazer, não é? Vejam que ele vai descrevendo que a nossa situação é a do prisioneiro. Ele está livre, então ele é quem deve estar feliz pela situação em que se encontra. Veja que ele vai dizer mais alguma frente, diante de ti vai desenrolar-se o panorama do infinito, da grandeza, e vai dizer que nada na Terra representa o que aquele espírito pode perceber, né? Quando ele diz a vacuidade dos nossos desejos da terra, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens tanto se deleitam. Então ele está apresentando para aquele espírito que acaba de morrer, não se preocupe com as coisas. Vejam que tantos gozos, tantas coisas que os homens querem não levam a nada. Você pode ver como espírito, você pode de fato ver a nova realidade. Mais à frente ele vai dizer assim: não podemos ir por onde te achas, mas tu podes vir até conosco. Então veja, ele vai estabelecer algo que a gente não está muito acostumado, é que o Espírito pode vir nos visitar, quando ele diz assim:
Vem, pois, aos que te amam e que tu amaste. Olha o que o Kardec propõe àquele espírito. Vem para os que tu ama e que tu amaste. A maior parte das pessoas que vêm no centro espírita vem com a ideia de que é para a gente dar um jeito do espírito não vir mais. É para ele não vir. Siga a luz, né? E aqui o Kardec diz, não, vem, pois, aos que tu amas e aos que te amam. Então você vai vendo que é uma percepção completamente diferente, né, da relação com o mundo espiritual, né? E olha como ele dá um papel para aquelas pessoas, ó. Ampara-os nas provas da vida, vela pelos que te são caros, protege-os como puderes. Por quê? Porque muitas pessoas sofrem porque acham que não podem. Quem vai cuidar dos meus? Aí o Kardec está dizendo para o espírito, você tem muita função ainda. Você vai poder ajudar muito, né? Suaviza-lhe os pesares, fazendo-lhes perceber pelo pensamento que é mais ditoso agora e dando-lhes consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos no mundo melhor. Então veja que ele dá uma missão para aquele espírito, né? Tornar tudo mais suave, tornar a vida dos encarnados melhores. Melhores no sentido dos conselhos. Aí ele, o finalzinho, nesse onde te encontras, no mundo em que te encontras, deve extinguir-se todos os ressentimentos. Então, se você tem um ressentimento, deixa para lá. Que a eles daqui em diante sejas inacessível, a bem da tua felicidade futura. Porque ó, tudo isso que ele disse que o Espírito poderia, mas o ressentimento poderia atrapalhar. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, como eles te perdoam as que tenham cometido para com eles. Então, ele estabelece o perdão como um objetivo. Não é? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre estes espíritos que acabam da prece ou da evocação do espírito que acaba de morrer? A Joana quer fazer uma pergunta, vamos esperar. O Rodrigo entrou? Vamos lá. Ô Cícero, essa questão que você colocou aí é para todos os espíritos, a conversa, o diálogo, porque existem espíritos irredutíveis, né? Espíritos que não querem aceitar, endurecidos. Não. Esse daqui é espíritos. Lembra sempre que nós estamos estudando, né? Essa aqui é espíritos que acabaram de morrer, então eles não estão nem sabendo muito bem o que está acontecendo. Espíritos endurecidos é outra prece, é outra coisa. Não, isso daqui é por alguém que acaba de morrer. Então, se o espírito chegou meio atordoado, sem saber o que está acontecendo, essa é a base do diálogo para esses espíritos. Cada espírito é uma estratégia, né? Cada espírito é uma estratégia. Esse aqui o espírito não sabe o que está acontecendo. Eu lhe apresento a nova realidade, as possibilidades que ele tem, o que é que pode lhe atrapalhar, o que é que pode fazê-lo ser mais feliz no mundo dos espíritos, do trabalho que ele tem, mas só para essa categoria. Aí, endurecido é outro. Já é de outra forma, né? Que eu pretendo, nessa encarnação ainda, terminar todos esses espíritos, né? Vamos lá. A Clícia tem pergunta. Cícero, para qualquer tipo de morte, caberia essa oração? Violenta ou não? Violenta ou não, por alguém que acaba de morrer, está em perturbação. Você vai trazendo, né? Claro que aí você pode também juntar com um pouco como espírito sofredor. É o detalhe, né? Na hora lá, agora aqui é por alguém que acaba de morrer, em tese. Aí o gênero de vida, como é que foi? Veja, assim, se é suicida, tem uma prece só para suicida. Viu, Clícia? Se for um suicídio, essa prece não cabe, porque senão não teria prece para os suicidas. Então, cada um aí tem uma especificidade. Oi, diga lá, Verônica. Boa noite. Boa noite. Qual o tempo, se é que a gente pode determinar, e se é determinado, que essa oração aí
seria conveniente para o espírito? Imediatamente. Não, eu sei, imediatamente eu sempre faço, mas assim, uma pessoa, eu não sei o tempo que aquele espírito leva para se desligar. Se for uma prece, é uma prece. Não, enquanto porque nós estamos. Veja, essa prece desencarnou, pode ser feito. Sim. Não importa se é meia hora, se desencarnou, você já vai trabalhando. Você está numa nova realidade, perceba seu anjo. Tá, né? Você já pode fazer. Agora, esse diálogo, há casos e casos, mas o Kardec coloca assim como uma média, assim, uns 7 dias para a evocação. Isso, principalmente, mas se você deixar escrito assim, Cícero, eu quero que me evoque assim que eu morrer, pode ter certeza que eu evoco. Não, isso aí já está certo, viu? Já botei meu nome na lista. Não, mas eu quero dizer, Cícero, a minha pergunta é assim, porque como a gente não sabe o tempo que determinado espírito leva, porque o meu tempo vai ser depende do nosso amadurecimento, né? Aí, então, assim, eu posso fazer para uma pessoa amiga minha, por exemplo, que desencarnou há 15 dias, ou um mês, a mesma prece? Deixa eu dizer, porque a gente tem que um método, né? Quando nós estamos tratando de evocação, não basta só eu querer, o guia tem que permitir. Então, você, antes de fazer a evocação, você pergunta, já podemos evocar? Aí, se ele disser que sim, aí pronto. Mas então, quem pode? Porque eu não posso nunca saber, de fato, se o espírito vem ou não. Então, a gente sempre passa primeiro pelo guia do grupo e pergunta, será útil para ele? Agora, a prece, não. Como prece, mandando... Agora, como reunião para vir por um médium, aí é uma outra questão. Como prece, desencarnou, pode fazer essa prece. Agora, se você está fazendo uma evocação para obter comunicação por médium, numa reunião mediúnica, você primeiro pergunta ao guia, e é o guia quem diz. Pode? Não, ele ainda não tem condição de responder, porque acaba se ele tiver uma perturbação muito grande, as respostas não são satisfatórias, você acaba não sendo muito aprendizado e é melhor ficar só em prece. Aí ele diz, fique só em prece, tá bom? É isso, né? Deu para... Agora vamos ter um caso diferente. Pelas pessoas a quem tivemos afeição. Oi? Botar aí, né? Ah, tá. Vamos lá. Pula aí. O outro bloco, eu vou direto para a prece. Então, pelas pessoas a quem tivemos afeição, você já vai ter um vínculo maior, né? Então, as perguntas são de outro nível, você vai ter um direcionamento, vai ter muito mais intimidade. Por quê? Porque o laço está estabelecido. Então, nós vamos ler a prece, toda prece é uma evocação, mas, ao mesmo tempo, nós vamos aqui trabalhar na ideia do diálogo, tá? Do diálogo na reunião mediúnica. E aí também é muito justo, e as pessoas acham que não é justo, que as pessoas queiram ouvir os seus familiares. É muito justo. As pessoas acham que é algo... Se alguém chega e diz assim, olha, é muito comum as pessoas pedirem cartas, porque na cabeça das pessoas a única maneira de conversar com o seu parente é através de cartas. No CEALTO, quase todo dia tem uma pessoa que pergunta, vocês trabalham com cartas? Vocês podem mandar cartas? Porque as pessoas não sabem que você pode dialogar pela fala, pelos vários outros mecanismos que a mediunidade possui, né? As várias outras nuances. Mas é muito, muito justo que você queira. E é muito, muito estranho, mas não se sintam culpados, é muito, muito estranho que espíritas de vivência mediúnica de anos e anos e anos não tenham evocado os seus familiares. Ou que os seus familiares nunca tenham participado das reuniões. Nem tipo assim, nem para dar um oi. E a gente não se pergunta assim, mas como é que vem espírito de tudo que é lugar e o meu familiar que me ama tanto, minha mãe, meu pai, meu filho, não participa? Né? A gente fica sempre, o que será que aconteceu com eles? Que eles não estão aqui. Né? Então, é muito estranho que a gente não tenha acordado para isso.
que os nossos espíritos familiares não estejam na reunião, né? E eles estão. Conta uma amiga minha me contou uma história que foi quando ela começou a fazer as evocações particulares. Ela disse que tinha reunião normal e depois o médium ficava dizendo que estava sentindo ainda um espírito. Terminou a reunião, estava sentindo o espírito. E aí ela foi com o médium, mais uma pessoa, eram 3 pessoas, fizeram uma reunião depois da reunião, né? Aí o espírito disse assim, olha, eu sou a mãe de fulano, que estava na reunião. Eu queria falar, mas eles não me deixaram. Aí perguntou, eles quem? Os que comandavam, coordenavam a reunião. Aí ela percebeu, caiu a ficha de que não era só, claro que era através do coração deles, mas as pessoas não deixavam e os espíritos não deixavam. E as pessoas eram alimentadas por estes espíritos que diziam, não, essa reunião é para os sofredores, não é para os de vocês. E aí criava um problema, por quê? Pode ser em casa? Não, não pode. Quando é que você vai falar? Porque nem podia ser em casa, nem podia ser na reunião, restava o quê? O isolamento e o sofrimento para estes espíritos. Então aí ela começou a evocar e foi trabalhando dentro do grupo a ideia dos familiares, que os familiares poderiam participar, mas foi uma barreira a ser vencida. Aí o Kardec começa, é na 63, tá, Felipe? Eu não vou trabalhar o prefácio, não. Vejam que é digna-te, meu Deus, a prece que eu dirijo para fulano, faz-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da eternidade. Então você já pede a Deus que o seu parente, o seu familiar, consigam ver a claridade divina. Isso aqui ele está dizendo assim, veja a nova realidade. Porque, gente, o mundo tem uma luz que não é nossa, não é a nossa luz. Ele tem um mundo, porque às vezes a gente esquece, né? Mas para ter essa luz nossa, você tem que estar dentro de um planeta girando. Se você não está girando, não tem dia nem noite. O dia e a noite ele é fruto da rotação do planeta. É porque o planeta gira que tem dia e noite. Então, quando o espírito não está mais dentro do planeta, ele não está mais vinculado ao giro do planeta, ele não percebe mais a relação dia e noite. Não é assim que funciona. O mundo dos espíritos tem uma claridade diferente. É tanto que você vai ver espíritos dizendo, eu estou nas trevas. E pode ser a reunião de dia, de noite, com luz acesa, ele vai dizer isso. Por que é que o Espírito diz? E por que é que desde que o mundo é mundo, aos mortos está sempre associado luz, fogo, chama? Tem 2 coisas que faz um grande sentido. Toda uma tradição grega, toda uma tradição romana, colocava-se moedas nos olhos dos corpos, dos defuntos. Para quê? Aquelas moedas representando o quê? Para ele pagar a passagem que ele vai ter que pagar, né? Então, aqui, nesse retorno, eu sempre tenho que pagar. Então, eu levava. E sempre associado a uma luz. Por quê? Porque os espíritos sempre se comunicaram falando dessas trevas. Dessas trevas. Por isso que o Kardec diz, que ele perceba as claridades divinas. Ou seja, que ele perceba uma luz que tem no mundo espiritual, que é a luz do entendimento, da compreensão. Que tem uma grande parte que fica nessas trevas. O espírito que está vinculado à Terra está nas trevas ainda. Então ele pede isso. Você levantou a mão, Emilce? 2 perguntas.
Só as claridades divinas aí, já fez. Deixa ali o microfone chegar ali. Pergunta, vamos lá. Acho que tem a Magda. Você falou, Emílcio? Emílcio levantou o braço? Não. Foi. É você. Ela não falou. Não, era sobre essa luz. Em sonho também a gente entra em contato com os que já foram. Sim. Eu, infelizmente, não tive esse prazer ainda. Uhum. Mas alguns familiares já tiveram sonhos com o meu pai. E num desses sonhos relataram sobre uma parte onde tinham tipo guarda-chuvas que você não poderia ver além daquilo. Aí você falou da luz. Né? Porque aí o sonho é um outro mecanismo. Porque, Magda, é assim, ó. O sonho, quando você retorna, você reinterpreta. Aí você pode dar. Por isso que sonho. Não. Você precisa ter muito cuidado e pegar o essencial do sonho. O essencial do sonho. Claro que você só vai até ali, no sonho. Se for um sonho puramente espiritual, poderia ser isso. Foi bem interessante. Mas aí não. Essa claridade aqui que ele está pedindo não é essa daí. Não realmente. Porque quando a gente sonha de dia e de noite. Por quê? Porque eu estou reinterpretando ainda. Mas no mundo dos espíritos é uma luz que é só da percepção de Deus. Quando eu começo a ter fé em Deus, minha vida vai se iluminando. É como se não fosse permitido quem estava no sonho ver o que tinha atrás e no caso que seria meu pai, foi chamado por um outro espírito que vinha, aí olhou nos olhos da pessoa que sonhou e disse: está na hora de você ir embora. Aí chamou meu pai para ir ajudar, porque um fulano estava chegando, uma pessoa estava chegando, aí disse um nome. Aí é difícil, eu teria que conhecer a pessoa para ver o que é que ela acredita. Você falou de luz, aí eu disse, será que é essa luz? Não é essa, não é essa. Essa é a luz da fé, de quem compreende Deus. Antônia? Cícero, é sobre esse assunto que você falou agora há pouco, sobre a questão de nós podemos, no caso, invocar os nossos parentes desencarnados para que eles possam vir nos trazer notícia? Sim. Conselhos? Sim, isso. Ótimo. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, porque o tempo todo eu fui orientada num grupo, todo grupo, que não era para a gente fazer. Mas aí já passou. Não, deixa eu terminar de falar. Deixa eu lhe falar, por conta de acontecer a mistificação, de vir outro espírito querendo se passar pelo seu parente ou pelo seu amigo. Resumindo, eu tive uma declaração dessa porque eu tive um tio que eu me afinizei muito a ele. E a nossa família toda estranhava aquele amor entre nós dois. Até que um dia a minha avó, mãe da minha mãe, veio me dizer, mãe dele, que tudo aquilo era porque em outras encarnações, ela falou de duas, ele tinha sido meu pai. E em todas duas, ele tinha me abandonado. E quando ele veio agora, nós só convivemos 3 anos e poucos meses juntos. Mas foi um amor que ficou para sempre. Que coisa boa. É isso que eu quero te dizer, que eu tive essa revelação e eu acreditei. Tudo bem. Nunca duvidei. Sendo útil para você, tá bom, tá? Eu só peço mais uma vez, quem teve experiência em outros grupos, passou, tá bom? A gente tem que ir daqui para frente, porque senão a gente está gravando e aí a gente comentar de outro grupo não é caridoso, falta, né? E não é elegante e não é absolutamente caridoso, que é o mais importante, né? A gente já fez tanta coisa errada e a gente não precisa ficar à frente, tá bom? Então agora você pode evocar os seus parentes, isso é o mais importante. Aí veja aqui, gente, ó, permita-lhe os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e os meus pensamentos, aquela geografiazinha, Deus, bons espíritos, que está constante. Aí agora aqui começa o diálogo, ó. Olha, o afeto se mantém, tu que tão caro me eras, escuta a minha voz que te chama para te oferecer o novo penhor da minha afeição. Então, por que é que eu chamo? Porque eu tenho afeto. É por afeto, é por amor. Não é só assim. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu queria notícia dos meus parentes, mas por quê?
precisa você ter um porquê. Não é só para, digamos assim, o Kardec disse que pode evocar os espíritos familiares. Lá vai eu evocar. E às vezes eu não tenho nem relação. Eu tenho esse afeto que eu quero demonstrar. É uma pessoa que me é realmente importante. Rodrigo, a gente está falando de espírito familiar. Quando você quiser se manifestar, você participou de muitas evocações de espíritos familiares. Se for em nome de Deus, você pode se manifestar. Permitiu Deus, pode chamar o oferecer novo penhor da minha afeição. Permitiu Deus que te liberasses antes de mim, e disso me não poderia queixar sem egoísmo, porquanto fora querer-te sujeito ainda às penas e os sofrimentos da vida. Olha a mudança profunda aqui. Não é para eu chamar chorando o Senhor, porque que o Senhor se foi. É para eu chamar feliz, porque ele agora está liberto. Estamos chorando, sofrendo, lógico, olha como é que o Espiritismo foi feito. Você está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 28. Então o Kardec está supondo que você começou com o que é o Espiritismo, depois você foi para o Livro dos Espíritos, você foi para o Livro dos Médiuns, você chegou no Evangelho inteiro, você entendeu o processo, é a moral. Eu não estou dizendo para uma pessoa que acabou de perder o filho dizer, chame-o feliz. Não é assim. Claro, nós estamos falando aqui entre nós, que teoricamente já sabemos a teoria. Então, quando eu já tenho essa consciência, eu dou graças a Deus. Eu gosto sempre de dizer, tem uma notícia que as pessoas não sabem, que no mundo dos espíritos, os parentes, eles não ficam preocupados se a gente está doente, ou se a gente vai morrer. As pessoas, eles acham bom quando a gente morre. Os espíritos, pode olhar, está escrito lá que eles vêm nos receber felizes. Morreu, que coisa boa. Não, todo mundo, nenhum espírito familiar fica triste porque a gente vai morrer. Eles ficam tristes quando a gente está perdendo as provas. É isso que, né? Por isso que tem umas pessoas que sonhei que minha mãe estava tão preocupada, eu vou morrer. Eu digo, não era ela não. Porque se fosse sua mãe mesmo, se você fosse morrer, ela ia ter contato agora direto com o filho. Vão estar juntos. Não tem essa relação. Só que o pessoal não sabe disso. Mal chega lá todo mundo rindo e a pessoa... Não, estão é assim que eles nos recebem. Felizes porque nós morremos. Agora, claro, que aí depende da vida que você levou também, né? Se a sua vida não é uma vida que vai fazer com que você tenha acesso a todos os seus parentes do mundo dos espíritos, aí realmente é um problema. Mas não é porque vai morrer. Então é importante que a gente aqui que está, né, o caso a Magda tem um pai que desencarnou recentemente, olha o que diz assim, é para lembrar dele e dizer assim, feliz porque fez a passagem, cumpriu a parte que era para estar na Terra. Não é para a gente lamentar porque não está livre. Essa tem que ser a nossa fé. Ainda diz, e eu espero resignado o momento de nos reunirmos. Diz que é apenas temporária a nossa separação e a duração nada é diante da eternidade, que a sua bondade me preserve de fazer com que retarde esse desejado instante e me poupe assim a dor de te não encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Então você vê que ele diz, essa separação é temporária, mas é uma relação muito tranquila no diálogo. E já pensou? Eu acho que eu nunca vi isso, né? Entre as pessoas que... Eu já vi muitas reuniões familiares, muitos espíritos familiares se comunicando, mas raramente eu vejo alguém dizer assim, olha, em breve a gente se encontra. Que é o que o Kardec diz, né? A gente vai já se encontrar, porque a maioria de nós, né? Às vezes eu brinco com alguns espíritas mais próximos, a pessoa quer muito receber a notícia do parente e não consegue, ou então recebe 2, 3, ainda quer mais e mais e mais. Eu digo, quando é que vai parar? Eu digo assim, morra. Quando você morrer, vai passar. Eu falo, não, isso eu também não quero, não. Mas essa o morra aqui que a gente está dizendo, não é uma incentivo ao suicídio, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou dizendo assim, quando a gente morrer, esses limites que agora a gente tem, vai sumir, mas a nossa fé tem que estar tranquila. Aí ele diz, quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós
mas de que não há mais entre nós do que um véu material que te ocultas às minhas vistas, de que pode estar aqui ao meu lado e me ver e ouvir como outrora, se não ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces, do mesmo modo que eu te não esqueço, de que nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor seja contigo. O que é que nós tiramos aqui de lição? Você evoca um espírito familiar. Vamos lá, né? Eu estou aqui na reunião mediúnica. Quais são as perguntas que a gente tem que fazer a partir desse parágrafo? O que é que a gente pode perguntar? Tem estados comigo? O senhor, a senhora tem estado comigo? A senhora me observa? O senhor tem me observado? Tem um conselho para me dar? Esses pensamentos que vez ou outra eu tenho do senhor. Tem que ser essas perguntas de intimidade, de que está sentindo a presença da pessoa e de que é uma conversa amorosa, uma conversa que possa, como é que eu digo assim, que o afeto se estabelece. Gente, se o afeto se estabelecer, pode ter certeza, vai vir comunicações verdadeiras. Agora é uma pena que às vezes as pessoas sempre perguntam assim, né? Faltou eu fazer alguma coisa? Faltou eu fazer alguma coisa? Com certeza faltou, gente. Claro que sempre falta. Sempre falta. A gente tem que estabelecer, não é o que faltou. Porque vai que ele diz, faltou. Você podia ter feito isso, isso, isso. E agora? E a gente acha mesmo que em qualquer relação que a gente tenha, a gente é capaz de suprir as necessidades do outro de forma absoluta. É muito mais importante estabelecer esse vínculo amoroso e com o tempo ir avançando nas perguntas. Sentir, né? Se eu tenho me visitado, outra coisa pode perguntar, se você é um espírito familiar, para estabelecer, olha, fulano tem visitado. Agora, cuidado para não ficar fazendo perguntas de desafio, no sentido de querer que diga o nome, que faça alguma coisa. Não é assim. Mas é perguntar sobre a família, é perguntar o que tem em casa. Nós estamos passando por isso. O que é que o senhor tem a dizer? E aí, quando você faz essas perguntas, você vai conseguindo, pelas respostas, reconhecer isso. O Rodrigo se manifestou? Não? Não. O Rodrigo esteve evocando a tia dele. Não era tia. Mas era a tia que era médium. Era a sua tia que era médium ou era a avó? Não, a minha tia não era médium. Meu Deus. Era minha avó. Quem era que era médium de centro espírita? Era minha avó. Era a avó, pronto. Então o Rodrigo estava evocando a avó e aí trouxe as comunicações para a gente analisar. E aí eu disse, olha, Rodrigo, depois eu passo a palavra para ele, que a avó dele ele pode falar melhor. Eu disse, Rodrigo, aqui tem influência do médium. Essas respostas não fazem sentido. Depois que ele abriu para que aquelas respostas não faziam sentido, outras comunicações vieram com muito mais, que eu acho que foram, na nossa opinião, do nosso grupo. Eu não sei como é que continuou o desenrolar das comunicações, mas eu achei com respostas muito boas e, claro, eu não conheço o espírito. Só ele conhece porque ele que conviveu. Mas os conselhos eram muito bons e eu percebi que conselhos diferentes... Alguém lá embaixo? Tá. Eram conselhos muito úteis. Rodrigo, sobre reuniões familiares e sobre esse caso, você gostaria de falar? Nós temos o costume, né? Eu, meu pai, e agora minha mãe também, né? E outras pessoas da família, a gente tem tido o costume de evocar todos os parentes falecidos, né? Então nós temos um grupo particular aqui no Rio, onde nós evocamos os parentes das pessoas que não têm esse hábito, né? E procuramos sempre
ajudar quem precisa, né, da evocação de um parente, porque eu acho que a melhor forma que a gente tem de divulgar o espiritismo é essa, né? Evocar os parentes das pessoas mais próximas de nós. Então, sempre a abordagem é muito simples. A gente conhece uma pessoa pelo trabalho ou por uma relação de amizade ou um conhecido, e a gente sabe que ela perdeu alguém. A primeira coisa que a gente faz é abordar e perguntar como a pessoa está, o que ela pensa que aconteceu com aquela pessoa, e aí a gente já vê se tem alguma crença espiritualista ou não. A gente pergunta o que ela acredita que pode ter acontecido, o que aquela pessoa se tornou, se ela pensa sobre a possibilidade de conversar com aquela pessoa. E dependendo dessas respostas, né, a gente primeiro vê a sinceridade da pessoa, né, a gente que tem que se certificar da sinceridade da pessoa. Não, o contrário é verdadeiro, mas da nossa parte é tão verdadeiro quanto. E aí, nós simplesmente perguntamos, você gostaria de ter notícias dela? Nós vamos fazendo assim no 1 a 1. Então, no grupo, a gente faz assim, no 1 a 1. E a gente já fez várias experiências de evocações de pessoas nesses últimos 12 anos, várias experiências. Desde a pessoa fazendo uma pequena biografia, às vezes nós já evocamos só com o primeiro nome, sem perguntas, com preparação prévia, sem preparação prévia, para os médiuns irem se conhecendo, né? A gente mesmo conhecendo a nossa faculdade mediúnica. A gente já fez de várias formas evocações de pessoas que nos procuram. A última vez foi uma experiência interessante. Eles eram um casal de um centro espírita, onde não se fazia evocações, e eles gostariam de evocar os seus parentes. Então, eles vieram ao nosso grupo, e nós agimos de uma maneira muito simples. Pedimos só o primeiro nome, sem mais nenhuma informação. Nós já conhecemos as faculdades mediúnicas dos médiuns, né? E queríamos experimentar. Então, só o primeiro nome. E aí, nós evocamos 3 semanas seguidas o mesmo espírito, para ir verificando a identidade, né, com calma, para dar tempo dele se expressar. E nós conseguimos provas de identidade, porque na segunda ou na terceira vez o espírito já estava reproduzindo a sua linguagem exatamente como ele fazia na Terra. Nós tivemos também uma outra ocasião, a evocação de uma menina de 20 anos, que se comunicou desde a primeira vez, e é muito interessante, porque ela escrevia como quem estivesse ditando uma mensagem no WhatsApp. Ela tinha 23 anos, então você conseguia ler a comunicação, e ela fez o médium escrever. Ha, 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 ha. Você sabe que eu já estou chorando, e ela desenhou emojis, né? Então, você consegue perceber ali claramente a linguagem, né, do espírito, sem que ela precise dizer qual foi a árvore que ela abraçou na infância, o nome do seu primeiro cachorro, né? Não é só assim que os espíritos se identificam. Usando a linguagem habitual que usavam na Terra, por exemplo, a reprodução idêntica da linguagem é uma prova de identidade das mais robustas, né? Porque essas informações você não consegue em qualquer lugar. Então, nós já tivemos essas experiências de evocar espíritos de parentes, de as pessoas que nos procuram, das mais diversas categorias, desde aqueles que se julgavam vivos, mortos há pouco tempo, mortos há muito tempo, que eram felizes, que eram infelizes, que se julgavam vivos, de todas as categorias, das pessoas que nos procuram, e a gente vai fazendo assim, no 1 a 1. Não é um trabalho público, já que é uma reunião privada, mas a gente vai fazendo no 1 a 1. Agora, como nós podemos evocar os nossos parentes mortos, porque nós dispomos desses recursos, né? Então, nós não usamos a reunião para isso. Nós fazemos essas evocações na intimidade. Então, eu já evoquei um número muito grande de parentes falecidos. Eu tenho muitos, né? E agora, da pandemia para cá, morreram vários. Então, eu tenho feito essas evocações de maneira contínua,
E é muito interessante poder manter essas conversas de tempos em tempos, e é muito interessante como essa relação ela vai se tornando mais afetuosa. Então, por exemplo, os parentes falecidos, à medida que eles vão sendo evocados, você vai descobrindo quais são as suas ocupações no mundo dos espíritos. A minha avó, ela tomou para si a tarefa de acompanhar a família em seu progresso, né? Sob a assistência dos anjos guardiães, ela se tornou um espírito protetor. Então, frequentemente, ela dá conselho ao meu pai. Os últimos conselhos que ele recebeu foi como ser um pai de um homem já crescido. E ela deu conselhos para ele, né? E dá conselhos para ele de maneira contínua. E para mim, né? E ela procura, assim, sempre estar atenta aos detalhes do nosso progresso moral. Outros parentes se ocupam de outras coisas, como nos ajudar a lembrar dos remédios, né? Tomam para si essas outras tarefas, essas outras preocupações mais mundanas. Nós percebemos que a minha avó ela se preocupa muito mais com outras coisas que dizem respeito à alma, né? Ela pouco se ocupa com essa questão dos remédios e das feridas e das dores. Ela não se ocupa muito disso, e ela não se ocupava muito em vida, né? Não era uma preocupação dela. Então é isso. Nós procuramos oferecer esse espaço para as pessoas que precisam e que não têm, e nós mesmos procuramos fazer a nossa parte evocando todos os nossos parentes, os principais, os que nós temos mais afeição, fora das reuniões, e manter essa relação contínua para saber como eles estão, o que têm feito. Se eles precisam de ajuda, a gente vai e se ocupa deles, assim como a gente faria com alguém que está na Terra e que precisa de ajuda. Porque, mesmo quando for evocar a família em casa, eu devo antes chamar meu anjo da guarda? Ou pode ser algo direto? Não, se o espírito... O anjo da guarda é para você saber a condição do familiar. Mas se ele já se tornou um habitual, aí não precisa mais. Se ele já pode se comunicar, aí já dispensa essa, digamos assim, esse protocolo. Agora, quando eu não sei a situação e que ele se encontra, qualquer evocação só pode começar via anjo da guarda. Mas Cícero. Oi. Eu posso mostrar, eu não sei se eu poderia fazer isso, um exemplo de por que é importante consultar o anjo pelo menos a primeira vez? Precisar. Tem um tema sobre... Oi? Eu não ouvi, sim. Quanto tempo precisar para mostrar? Não, 1 minuto. Tá bom, então pode. 1 minuto. Pode? É o seguinte, uma tia minha faleceu, e ela tinha falecido há pouco tempo, né? E eu então perguntei ao meu anjo se seria possível evocá-la. E nós tivemos como verificar a situação dela. Deixa eu achar aqui a comunicação. Pode ir seguindo, Cicinho. Eu volto no final para mostrar. É bem breve. Tá certo, no final você acha. Então, agora a gente vai começar na Almas Sofredoras que Pedem Prece, 64 e 65. Vai ter um tema que eu passei para o Rodrigo, que é para ele diferenciar espíritos sofredores, endurecidos, espíritos maus, usando os exemplos da revista Espírita. Ele está pesquisando, ele vai apresentar um quadro para a gente, tá bom? Vamos Achei aqui. Não, agora...
Agora eu comecei, tu fica aí agora, que depois eu volto, depois eu te chamo, meio assim, depois eu te chamo, Rodrigo, viu? Tu fala, você vai falar. Mas, ó, gente, vamos lá, que é um espírito sofredor. Então, o que é que você reconhece? Aqui a gente tem uma característica que ele estabelece. Pelas almas sofredoras que pedem preces. Então, dentro da reunião, você já vai observar se o espírito pede preces, se ele está aberto para orar. Eu lembro que teve uma vez que a gente perguntou para o espírito, porque às vezes a gente pergunta e às vezes a gente diz, nós vamos orar por você. Dependendo do diálogo, né? E a gente perguntou assim, nesse caso a gente perguntou, nós podemos orar por você? Aí ele disse assim, se for para eu ir embora, pode. Porque ele queria que fizesse a prece para encerrar a reunião e ele ir embora. Não, ele não tinha sinceridade, ele não queria a prece de verdade. Mas vamos supor que o espírito pede prece, esse é o espírito sofredor clássico. Novamente, vejam sempre a geografia, Deus, que começa em Deus, depois recorre aos bons espíritos. Mas veja que nessa prece aqui, nós já nominamos a pessoa. Então, nós podemos aqui deduzir, um pouco pela pergunta que a Verônica fez, vamos supor, eu conheço uma pessoa que levou uma vida, tipo assim, não tinha muita fé, era uma pessoa complicada, desencarnou, eu não posso também estar pensando em fazer a prece pelos espíritos felizes. Então eu já posso mais ou menos perceber em que condição ele pode estar. Ele pode ser um espírito mais endurecido, porque a gente consegue, né, gente? Assim, sendo bem sincero, a gente consegue fazer uma análise. Uma pessoa que nunca se preocupou em Deus, nunca se preocupou essas questões morais. Não dá para imaginar que no mundo dos espíritos vai estar agora numa... Né, mudou já, né, uma transmutação espiritual. Então, aqui ele nomina, ele chama a pessoa e diz, veja que o papel é bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Mas quem é que faz o papel? Bons espíritos. O espírito está chorando, não tente ficar você consolando e fazendo ele chorar, fazer com que ele não chore. Claro que você vai ter as palavras, mas lembre-se sempre de apresentar para ele. Você vê bons espíritos? O que é muito importante que você pergunte quem ele vê, porque aí a gente vai saber sobre aquela questão das luzes, onde é que está o alcance dele. É sempre importante perguntar quem o trouxe até aqui, porque ele não chegou chorando. O que é que a gente faz com uma pessoa, vocês que têm experiência em atendimento fraterno, se chegar uma pessoa em desespero aqui, o que é que a gente vai pedir? Qual é a primeira coisa que a gente pede a ela? Se acalme. Senão eu não consigo nem lhe ajudar. É a primeira coisa que a gente tem que pedir, é que a pessoa se acalme. Para o espírito da mesma maneira. Por isso que a gente pede aos bons espíritos, né, que estão ali fazendo todo o trabalho. Fazer ele brilhe diante dos olhos um raio de esperança, que espíritos sofredores menos têm, é esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distante da morada dos bem-aventurados. Isso aqui é um trabalho, diálogo com espíritos dessa natureza, é perguntar para eles se eles reconhecem alguma falha, alguma falta. Perguntar se eles sabem por que eles sofrem. Porque a gente tem um diálogo muito comum que é assim, olha, você é filho de Deus, você é amado por Deus. Isso não pode faltar, claro que não estou dizendo que não deva dizer isso, seria falta de misericórdia. Mas é importante perguntar para o espírito se ele sabe por que
ele sofre? Por que você está sofrendo? Qual a causa do seu sofrimento? Porque lembremos que não há outra saída que não seja através do autoconhecimento. O autoconhecimento é arrependimento, né? E via autoconhecimento. Eu tenho que me reconhecer. Então, se não falar para o Espírito, se o Espírito não reconhecer que tem falha, não, ele pode se acalmar ali, porque você ficou dizendo, é filho de Deus, você é amado por Deus, mas não resolve. Não resolve. Eu preciso ir na fonte. Por isso que ele diz, esperança e que a luz divina esclareça acerca das imperfeições. Por que é que tem que ser a luz divina? Porque não é esclarecer das imperfeições para destruir a pessoa. É com amor, com o elemento do amor. Como é que faz isso? Você tem que pedir que os bons espíritos façam, porque a gente não sabe fazer. Nós não sabemos. É tanto que quando a gente quer ajudar uma pessoa, vocês, é o que eu sempre digo, né? Vocês não têm esse problema, vocês são almas boas. Mas tente ajudar alguém que você sabe que ela está sofrendo porque ela está fazendo escolha errada. Quando está no meio da conversa, a gente já está com raiva. Por quê? Porque você vê que a pessoa está fazendo errado, ela está escolhendo, ela não consegue mudar, e a gente quer ajudar, mas aí fica um dilema que é assim, ó. A pessoa quer ajudar, mas ela não se ajuda. Aí você já tem uma hora que você já está nessa fase. Se ajude, você tem que se ajudar. Por quê? Porque as suas paixões já estão ali no meio. Tem uma hora que você já está com raiva da pessoa que sofre. Já está no começo, já está desde o começo, né? Então, por isso que eu estou dizendo, a gente não sabe muito bem como lidar com isso. É importante chamar os anjos da guarda para a gente ir eliminando essas paixões, porque nós as possuímos, né? E os espíritos sabem. Então, ele tem que ter conhecimento das imperfeições, e que são essas as imperfeições que os conservam distante da morada dos bem-aventurados, ou seja, é possível você ser feliz. Você está vendo os bons espíritos, você pode estar do lado deles, ou você pode ficar preso no seu sofrimento. Essa é uma questão que tem que dizer para o espírito. Nós precisamos esclarecer, né? A gente precisamos apresentar a nova realidade para ele. Abrir-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem. Está sofrendo, está chorando, se arrepende? Não, então você vai cair lá para os endurecidos. A gente tem que perceber se o espírito quer ou não. É um trabalho, né, para ficar bem atento. Fazer-lhes, para que eles acelerem o adiantamento. Fazer-lhes compreenda que, por seus esforços, podem ele encurtar a duração de suas provas. É muito importante que o espírito saiba que o esforço é dele, porque os espíritos ficam jogando a culpa na gente. A gente fez um estudo recente no São Vicente, quando o espírito diz assim para o Kardec, né? Se você estivesse, ou foi no estudo da Revista Espírita, eu acho, não foi, Clícia? Quando a gente estuda, que o espírito diz assim, se você tivesse orado mais, talvez eu tivesse me melhorado. O espírito diz assim, se você tivesse orado mais por mim, se você tivesse me ajudado mais, se você tivesse me apoiado mais. Então, é muito comum quando você trata com espíritos imperfeitos, como nós, né, e na reunião mediúnica, que ele jogue a culpa no grupo. Que ele diz assim, olha, mas tem alguém que não está pensando isso. Ele cria para jogar uns contra os outros, né? Nem todo mundo está orando por mim. Você não sabe o que está todo mundo pensando. Então ele vai querer minar o grupo, criando desconfiança, e assim ele escapa de fazer a parte que lhe cabe, que é essa de reconhecer as imperfeições. Quando reconhece as imperfeições, eles narram as imperfeições. E é muito bom para o espírito quando ele conta, porque causa alívio. Ele fala, ele diz, porque ele reconhece.
Esse é um processo muito bom para o próprio espírito. Que Deus, em sua bondade, lhe dê força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras repassadas de benevolência suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres de que deles se compadecem e lhe desejam toda a felicidade. Então, isso, né, essa questão do conhecimento vai fazer com que ele tenha suas penas suavizadas, sejam aliviados das dores que sentem. Verônica? Cícero, o que determinaria o fim do diálogo? É o tempo da reunião, o horário da reunião, porque se você está no diálogo com o espírito endurecido não, né? Sofredor. E aí você vai conversando com ele e puxando, tentando fazer com que ele se perceba. E aí chega um determinado momento, ele se percebendo ou não. O que determina o fim desse diálogo? É o horário da reunião que está acabando? Ou é porque você percebe que o espírito não quer? Como é que a gente faz esse fechamento? É tudo aquela questão do... Quando a gente está bem assessorado, a boa assistência, os espíritos vão meio que dizer até aonde vai. Tem um caso na Revista Espírita, que o espírito está sendo evocado e o Kardec está fazendo umas perguntas e o São Luís diz, basta, o espírito sofre. Tá bom. O próprio guia encerra a reunião. São Luís, se tiver muito tarde, ele também já disse, não evoca porque está tarde. Tarde de horário nosso mesmo, né? De horário terreno, né? Ele diz, não, tá, o avançar da hora não permite. Agora, uma reunião bem pautada, bem equilibrada, digamos assim, ela sabe, ela se planeja, né? É bem organizada. Então, você tem, vamos supor que a sua reunião seja 2 horas, né? Ela começou às 8 da noite, vai até às 22, das 20 às 22. Quando dá 20 ali, nós já estamos quase no final, faltando 10 minutos, eis que um médium sente a presença de um espírito sofredor muito, chorando muito, com muita dor, necessitando muito falar. É impressionante como os médiuns ficam. Ele precisa falar. Ele tem que dizer alguma coisa. O que é que se faz num caso como esse? A gente deixa o espírito falar? Não. Primeiro, nós fazemos uma prece por ele e temos a certeza que os bons espíritos vão cuidar dele. Vão fazer todo o trabalho. Lembremos que quando o espírito fala, é para o nosso aprendizado. Não é porque a maioria dos espíritos são moralizados sem nunca participarem de reunião mediúnica. Ele não precisa dessa reunião mediúnica. Quem perde quando não tem somos nós. Mas já pensou se para moralizar os espíritos que existem vinculados ao planeta Terra, independente de reunião mediúnica, a gente tinha que viver dentro do céu de todos os centros espíritas, direto fazendo reunião mediúnica, e ainda não daria tempo, não conseguiria. Então, quando um espírito é moralizado, é para o nosso aprendizado. Porque essa moralização pode ser feita no mundo dos espíritos. Os espíritos podem fazer isso tranquilamente. Tranquilamente eles podem fazer isso. E eles fazem isso o tempo inteiro. O anjo da guarda, os guias fazem o tempo inteiro. Esse é o dia a dia do mundo dos espíritos, digamos. Os espíritos se ajudando. Quando um espírito, no final, está normalmente, pelo que eu tenho percebido, normalmente não é espírito sofredor de verdade. Não é. Esse espírito que está chegando no final é muito mais para brincar com a reunião, é um desequilíbrio do médium, é um obsessor do médium que é frágil e acha que tem que dar toda a comunicação, porque se ele não der comunicação, ele vai passar mal, como se o problema
do seu desequilíbrio, porque tem muitas pessoas que acham que o problema do seu desequilíbrio é a mediunidade. Não é a mediunidade em si, é porque o espírito não pôde falar. Mas isso é clichê. Por que eu estou desequilibrado? Porque eu preciso trabalhar. Ele não associa que o desequilíbrio é por uma questão moral, íntima. O que é que em você está desequilibrado? Mas ele diz, não são os espíritos. Aí, às vezes, ele tem um péssimo dia e acha que o espírito que está perto dele é o problema. Ele não consegue fazer essa questão. Então, você pode dizer ao coordenador da reunião, encarnado, né? Olha, estou sentindo o espírito aqui. O que é que todo mundo faz? Faz uma prece por ele. Se for uma necessidade do grupo, ele vem na próxima semana. Mas, Cícero, o espírito vai passar uma semana esperando? Vai. Porque ele não vai passar uma semana na fila do hospital, lá fora, esperando. Ele vai passar uma semana acompanhado do seu anjo da guarda. Você fica orando por ele. Mas você fica orando por ele. Mas abrir, faltando 10 minutos... Não, mas a questão que eu falei era quando o diálogo já foi instalado, quando você já está dialogando. Aí como é que a gente faz? Só um minuto, eu sei que não é para falar de outras práticas, mas eu já estou aqui há um tempo, então eu quero saber só se eu tenho que abandonar isso aí e partir daqui para frente. A questão é, a espiritualidade, os irmãos que estão aqui do lado, seu anjo da guarda continuará esse diálogo com você. Sim. É isso que eu vou... Não, eu entendi. Agora eu entendi, velho. Se você, por exemplo, se você percebe que o espírito não está mais respondendo, no sentido ele está não, divagando, não é assim, né? Tipo, respondendo qualquer coisa, e ele já não está, assim, quando você pergunta assim, você reconhece algum dos seus erros? Olha as perguntas que ele propôs, né? Você consegue perceber alguma coisa? Eu estou sofrendo, estou chorando, mas você quer parar de sofrer? Quero. Você vai fazendo perguntas do tipo, então você consegue perceber qual é a causa dos seus sofrimentos? Perguntas bem específicas. Você consegue perceber alguma coisa que onde você errou? Você consegue reconhecer você vai tentando fazer um reconhecer. Se ele vai dando respostas positivas, enquanto tiver fluido, é importante para o grupo se manter ali o diálogo. Tem uma hora também que o médium tem fraqueza fluídica, o médium não consegue. Tem uma hora que o médium começa a se esvair. Então, isso, né? O dialogador disse assim, acho que já pode encerrar, né? Como eu falei que o São Luís diz nominalmente, né? Está na hora de encerrar. E ele diz pelo médium, porque essa parte a gente ainda precisaria ver, né? Mas você percebe, agora já não dá mais, nós vamos continuar orando por você quer continuar vindo na outra semana, né? E aí faz. Mas é muito no sentido de se as respostas... Quando você vai vendo a revista espírita, você vai vendo que o Kardec vai encerrando quando as respostas já não flui mais. Tem um caso que eu gosto muito, depois eu vou recomendar que vocês leiam, que é o do rapaz do espírito que tocava tambor, o Zuavo. É o Zuavo, né? Eu acho que é Zuavo o nome dele lá, que ele tocava... é o batedor de Bexarberg, né? Esse era um Zuavo, era um espírito que gostava da guerra. Ele era aquele que tocava tambor, porque antigamente, né, na guerra ia na frente marcando o compasso da guerra, né? E ele era um espírito dessa ordem. Ele tinha sido isso, ele estava lá. E aí tem uma hora que o Kardec pergunta para ele, ele diz, não, eu quero ir embora, que eu quero ir para a guerra. Ele quer ir para a guerra. E o impressionante é que o Kardec diz, pois tá bom, pode ir. Ele dá a comunicação e ele retorna para a guerra, para a batalha, que era o que ele gostava. E o Kardec permite. Por quê? Por que ele não abriu os olhos dele e mostrou coisas mais úteis para ele fazer? Porque naquele momento, aquele espírito não iria entender. É preciso que
que haja nele as predisposições. Então, Kardec veio, ele queria estudar como é que estão os espíritos que acompanham a guerra. Ele queria saber. O objetivo não era fazer com que os espíritos que acompanham a guerra deixassem de acompanhar a guerra. Porque imagine quantas pessoas, quantos espíritos envolvidos na guerra não tem. Se vocês procurarem um filme, um documentário, vou pedir, vê aí, Clícia, se tu acha, se chama, é um documentário contestado, é o maior documentarista do Brasil. Lembra daquela época que teve um documentário espiritualista sobre contestado? Procura assim. Lembra aquele boom de filmes espiritualistas, né, que teve, né, as vidas de Chico, Nosso Lar, não sei o quê, vários. Aí ele dizia, eu vou fazer o primeiro documentário espiritualista. Ele é ateu, não acredita em nada, mas o que é que... o contestado foi uma batalha que ocorreu, ele tem característica muito parecida com Canudos, só que é vinculado ao catolicismo popular, só que foi em Santa Catarina, Paraná. Aí as pessoas lutavam contra uma empresa de ferrovia que invadiu a região, mas eles lutavam pela exploração das compras da terra, mas eles eram movidos porque quem lutasse naquela batalha, elas iam para o mundo dos espíritos e seria recebido por Jesus. Então tinha o mesmo móvel de uma guerra santa. E aí o que foi que esse rapaz fez? É Silvio alguma coisa, o nome do diretor do vídeo. Ele foi nos centros espíritas da região e foi assistir às reuniões mediúnicas das reuniões. Lógico, muito assim, não é o modelo kardeciano, mas são as mediúnicas todas que a gente conhece. Meus amigos, os espíritos continuam brigando no mundo dos espíritos. Todos os envolvidos na guerra. É muito legal o vídeo, a história, ele filmando os médiuns, e aí um briga de um lado e do outro, porque eles continuam no mundo dos espíritos na guerra. A guerra não terminou para eles, eles ainda estão lá brigando no mundo dos espíritos. E os médiuns são comunicações em vários centros espíritas. Vários, é feito pelas mediúnicas. O filme inteiro é feito em mediúnicas. É um filme muito interessante. Vale muito a pena ver, eu recomendo bastante. Então, você vai ver que o Kardec não disse assim para o espírito, ó, saia de lá. Por quê? Porque esse momento vai chegar. Esse momento vai chegar. O Kardec tinha isso muito claro. Ele tinha muito claro isso. Ele precisava perceber alguma predisposição. Senão, ele deixava o espírito com a certeza de quê? Que não é ele quem vai retirar o espírito dali. Uma coisa, eu vou passar a palavra para o Rodrigo contar o caso onde não ouviu o anjo da guarda, deu problema, no início de evocação, mas assim, uma coisa que a gente precisa saber, ter muita humildade, é possível, em uma reunião mediúnica, você moralizar um espírito? Não. Não. Em uma reunião mediúnica, você pode despertar o espírito para uma nova realidade. Agora, dizer que ele se moralizou, que ele virou uma alma boa, desconfiem de espíritos que começam a reunião como um mega obsessor e depois de 20 minutos já sai dando conselho para o grupo. Desconfiem, porque a gente está encarnado há quantos anos tentando vencer um vício. É tanto que chegaram os espíritos a dizer assim, se for tão fácil assim, é melhor a gente morrer logo e ser moralizado do que ficar encarnado sofrendo para tentar vencer, porque você conversa com 15 minutos e o espírito está bom, mudou tudo, venceu todos os traumas, então já vai resolver. Então, o que é que se faz, né? Com isso, você desperta o espírito,
E aí ele sai da categoria de espírito sofredor para a categoria de espírito arrependido. E espírito arrependido, a gente tem que ficar rezando para que ele não volte. Porque muita gente não sabe, mas ex-obsessor pode voltar a ser obsessor. A gente não sabe disso. Às vezes a gente pensa assim, né? Ó, o obsessor já... É porque existem várias situações. Às vezes o obsessor melhora e o obsediado não melhora. Mas às vezes é o obsessor que também deu um tempo e depois ele volta. Eu, por experiência própria, Cícero, eu conheço um obsessor meu. Eu conheço, assim, né? E ele me acompanha faz um tempão, claro, minhas imperfeições, né? Aí, às vezes, eu penso que ele desistiu. Eu penso, aí nesse momento vem a soberba. Por que é que ele desistiu se eu não desisti da causa? Aí, quando ele vem, eu digo, nossa, chegou. E a dificuldade que é para mandar ele embora, porque você tem que mudar o pensamento e o sentimento. Mudar pensamento é fácil, você vai para um programa, um negócio de filme, aí eu não estou pensando em nada. O problema é mudar o sentimento. E o sentimento, ele conhece tão bem que ele lhe coloca o sentimento quando você não está pensando. E ele vem e mostra quem você é. Eu fico arrasado, fico com vergonha. Não quero lembrar que eu sou assim. Olha o erro. Não adianta dizer, não quero lembrar que eu sou assim. Eu sou assim. Aí eu tenho que me arrepender, pedir perdão a Deus e fazer o quê? Uma prece, dizendo, Senhor, me dê uma oportunidade para eu passar de novo pela prova e vencer. Ninguém pede isso. Ninguém. É isso. Eu sei assim, né? O meu obsessor vem, aí eu digo, Senhor, eu não vou mais cair nessa tentação. Eu não vou. Semana que vem de novo e eu erro de novo. E aí fico sofrendo, aí eu falo com os amigos, estou mal, essa semana eu estou mal. É sempre por quê? Porque eu sei que naquela semana o obsessor venceu. E mais do que ele venceu, eu cedi. E eu tive prazer em estar com ele. Porque o obsessor sempre faz isso. Primeiro, ele te mostra que é bom. Vamos, vai dar certo. Depois que ele te coloca lá, ele mesmo te aponta, tu não presta. Então ele te tenta e depois te culpa. Ele te culpa. O Rodrigo, que não tem obsessor, que não conhece essa história de obsessão, que não sofre desses problemas. Fala aí, Rodrigo. Semana que vem é contigo, hein? Pronto. Bem, a gente sofre bem, né? Eu posso compartilhar a tela aqui para mostrar para eles. Pronto. Aqui. Pronto, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Então, alguém pode falar? Não estou ouvindo, gente. Não sei se eu estou compartilhando ou não. Acho que sim, né? Pronto. Então, aqui é o exemplo da vez que eu tentei evocar a minha tia. Foi o seguinte, a situação dela, né? Não é a minha avó, é a minha tia. Minha avó é que eu falei que, né, que era médium e tudo. A minha tia, ela tinha um câncer, mas ela teve um mal súbito. E em questão de 2 dias, ela perdeu a consciência e morreu. Foi muito rápido, né? E deu tempo de todos os parentes chegarem, né, para se despedir. Vieram parentes do Brasil inteiro, né? Do Nordeste, do Sudeste, do Sul, para se despedir dela. E aí, no dia seguinte ao enterro, nós enterramos a minha tia, eu evoquei o meu anjo guardião para saber se a evocação seria possível. E aí eu recebi uma resposta, e depois nós conseguimos aferir a autenticidade dessa resposta. Mas, enfim, aí diz assim, tua tia ainda não pode comunicar-se, pois ainda não retomou
a perfeita posse de si mesmo. Isso no dia seguinte à morte, né? Ao enterro, a morte e o enterro, foi no mesmo dia. Ela não está em agonia ou em sofrimento, mas a transição para o seu estado definitivo ainda não se operou. Se pudesses tê-la sob os olhos, notarias um espírito como que encerrado em si mesmo, com seus sentidos embotados, sem que seus fluidos estivessem prontos para estender-se, devolvendo-lhe perfeita percepção das coisas externas a si mesma. No entanto, as palavras que lhe dirigistes em seu funeral no dia de ontem, assim como as palavras e os pensamentos nobres que lhes foram dirigidos pelos demais membros da família, foram escutados por ela como se viessem de algum lugar de dentro dela mesma, ou de um lugar muito próximo, como se as vozes conhecidas vindas de um cômodo contíguo, tornando-lhe mais agradável essa fase de transição. Aí ele diz, né, sobre como foi, né, os últimos dias, que foram como que tomados por essa mesma perturbação, que se acentuava na medida em que a morte se aproximava. No entanto, como ela queria dar o último adeus aos seus sobrinhos, né, que vieram de vários lugares, ela se esforçou para manter-se vinculada ao corpo até que todos chegassem. E foi o que aconteceu, né? E aí ele recomenda, ó, evoque-a dentro de 3 dias e ela mesma poderá atender ao teu chamado, uma vez que já esteja em posse das suas faculdades de espírito, gozando novamente da liberdade que lhe é própria. Aí eu fiz uma pergunta, né? Vemos pessoas adoecidas que depois de longa enfermidade morrem e retomam a posse de si mesmas no mesmo instante do passamento. Algumas vezes sabe-se que essas pessoas não chegaram a se tornar homens ou mulheres virtuosos. Por que a minha tia ainda está em perturbação? Aí ele diz, isso frequentemente acontece quando é longo o período de adoecimento, resultando em perdas fluídicas que facilitam, durante a passagem, o rompimento dos liames que ligam a alma ao corpo. É no caso das visitas espíritas no momento da morte, né? No caso de tua tia, foi muito curto o tempo do agravamento de sua doença até a morte, e o fluido vital ainda estava muito impregnado nela, vitalizando grandemente o seu organismo. Além disso, seu estado de alma, o seu grau de desenvolvimento intelecto-moral, não chegou ao ponto de permitir-lhe, ainda que tenha uma passagem breve, reconhecer-se como que imediatamente. Então, aqui é uma descrição, né, que ele diz como ele está, descreve os últimos dias e dá recomendações de quando evocá-lo. E aí, 3 dias depois eu a evoquei e, enfim, nós tivemos uma conversa bem interessante. Ela me consolou, né? Ela me consolou na minha tristeza de ter perdido ela, e foi muito interessante. Então, só para compartilhar com vocês, né, que assim que ela morreu, um dia depois, eu já procurei evocá-la, mas ele pediu mais 3 dias. E realmente, 3 dias depois, ela já conseguiu me responder. Com os espíritos endurecidos, espíritos imperfeitos. Isso é para a próxima semana. O Rodrigo ficou encarregado de fazer esse trabalho. Depois a gente vai falar de suicidas e depois vamos falar de obsessores. Tá bom? Esses diálogos vão surgir. Eu queria agradecer a vocês. Pode encerrar com o pessoal de casa.